Muito boa tarde a todos e todas, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas. Estamos entrando ao vivo para mais uma atividade da Sociedade Teosófica no Brasil, agora no início de janeiro, dia 15, sábado, 19 horas. É uma alegria poder retomar as nossas atividades nacionais. E nesse momento, representando aqui a Sociedade Teosófica no Brasil, eu gostaria de levar a cada um de vocês os melhores votos de que esse ano de 2022 nos possibilite um aprofundamento nos estudos e talvez um convite para uma verdadeira e profunda transformação espiritual que nos leve mais diretamente a uma compreensão e uma realização do que é a teosofia viva. Desde 2019, passamos também pelo ano de 2020, 2021, com atividades virtuais por conta das limitações de deslocamento e as novas realidades vivenciadas que temos passado a aprender e enfrentar aí, então, nos últimos anos. E nesse ano de 2022, seguiremos com as nossas atividades virtuais e, eventualmente, na medida da possibilidade, daremos início e retomaremos os encontros presenciais em todos os pontos do nosso país. Aliás, na abertura dessas nossas atividades em 2022, eu gostaria de novamente os convidar, caso ainda não estejam sabendo ou tenham conhecimento, estamos às vésperas do nosso maior evento nacional, que acontece realmente todos os anos na última semana de janeiro, a nossa chamada Escola de Verão, e que nesse ano terá um encontro híbrido com um estabelecimento de atividades na nossa sede perto de Brasília, em Braslândia, o Paraíso na Terra, o Instituto Teosófico de Brasília, e com a possibilidade de participação de pessoas de todas as partes do nosso país e além, de modo virtual. O nosso tema, talvez bastante propício àquilo que vivemos, será karma e regeneração, lições para o momento atual em que vivemos. E também, como de costume, precedendo a nossa escola de verão, nós realizamos o que chamamos de uma caravana teosófica. Em tempos de movimentação mais plena, essa caravana acontecia com alguns teosofistas saindo de Brasília ou de outras partes do país e andando de carro até o local sede da nossa escola de verão. Esse ano nós fazemos uma caravana virtual e vamos ter o nosso primeiro convidado, abrindo oficialmente, então, as atividades da Sociedade Teosófica no Brasil, nosso querido Ricardo Lindman, que fará a primeira apresentação da nossa caravana teosófica, precedendo e abrindo as atividades de 2022, e especialmente a nossa escola de verão. Se quiserem saber mais detalhes de como participar da nossa escola de verão, visitem a nossa página na internet e acessem o link para adquirir a possibilidade de participação, então, e estarmos juntos nesse estudo do karma e da regeneração humana. Ricardo, tudo bem com você? Um feliz 2022 com os melhores votos de paz, saúde, serenidade, alegria e realizações para todos nós nas várias dimensões da vida. Bem-vindo, meu querido irmão. Microfone, Ricardo. Acho que ainda está com o microfone fechado. Melhorou agora? Agora podemos ouvir a sua voz. Muito bem. É que tinham fechado e eu achei que abria pela lei do tomate, não sei se tu conheces, automaticamente, mas parece que não é o caso, né? Então, nós estamos nesse momento por celebrar a Escola de Verão, como foi bem dito por ti, Otávio. É o nosso grande evento nacional, com oradores de todo o país e, eventualmente, convidados do estrangeiro. E, nesse caso, de forma híbrida, acho até anfíbia, porque está chovendo bastante lá em Brasília, o que é bom para a Terra e para todos nós. Mas o que eu quero dizer é que
parte da atividade desse ano ainda será, como foi bem dito, em caráter virtual. Então, eu, por exemplo, estou na praia aqui no Rio Grande do Sul e estou conseguindo me comunicar com vocês aí em Brasília, a 2.000 quilômetros, sabe lá quantas pessoas do resto do país. E me parece que o tema foi muito oportuno, escolhido para esse ano, como sendo justamente o tema do karma e regeneração, lições ou reflexões, talvez, para o nosso momento atual, se entendermos a vida como uma escola, o que eu acho que está pressuposto nesse subtítulo, ao entender como lições, de fato, me encanta a ideia de que o universo é feito como um cenário para uma grande escola. Pelo menos o Yoga Sutra, que é o tema central da minha tese de doutorado em ciência da religião, assim sustenta, ao pretender que o objetivo da vida é o autoconhecimento e a evolução ou despertar dos poderes latentes no homem, no seu, vamos dizer, sua natureza essencial espiritual, o Purusha ou Atma, e dos corpos nos quais ele habita ou dos quais se reveste. Portanto, o espírito orienta sobre essa filosofia, ou segundo a ótica de Patanjali, fundador do yoga, como Yoga Darshana, entre 6 ou 2 séculos antes de Cristo, ao escrever o Yoga Sutra, que é a sua obra máxima, não é? Então, eu entendo que a evolução, segundo o Yoga Sutra, não se dá ao acaso, como pretendem os darwinistas, ou mesmo os neodarwinistas, pela seleção natural, mas sim num processo em que o espírito, Atma, Purusha, o nome que queiram dar, pouco importa, mas aquela natureza da consciência, eu até diria, talvez até inconscientemente, para aqueles cujo despertar, vamos dizer, o processo de despertar espiritual não é pleno, mas de alguma forma é o espírito que conduz a evolução e não uma obra do acaso. Nesse ponto, me permitam citar também o que dizia Albert Einstein a esse respeito, porque devo confessar que me encanta quando ele afirmava que eu creio em Deus que se revela na harmonia ordenada, não é, do universo ou da própria natureza. Ele considerava assim, na sua expressão fundamental, a ideia de que o universo não era uma obra do acaso, mas de um processo inteligente, como nós estamos sustentando, dessa orientação da evolução, que talvez a única grande diferença maior nós poderíamos dizer em relação à visão teosófica do Yoga Sutra e à visão da ciência neodarwinista seja justamente que há uma inteligência que governa o processo. Eu creio em Deus que se revela na harmonia ordenada do universo, dizia Einstein. Eu creio que a inteligência está manifestada em toda a natureza. A base do trabalho científico é a convicção de que o mundo é uma entidade ordenada e compreensível e não uma coisa ao acaso, à deriva. Então, alguém poderia, talvez, com certa razão, questionar, mas, sei lá, das concepções cristãs ou outras que recebemos de Deus, que Deus é amor, como, então, existe tanto sofrimento, pestes, epidemias, vulcões, terremotos, cataclismas, para não dizer as misérias humanas,
em profusão, mas a resposta clássica dada por Platão no livro 10º, ou Final da República, sua obra talvez mais conhecida, ele dizia: a responsabilidade é de quem escolhe. Deus está inocente nisso. Eu acho essa uma posição muito feliz, porque atribui os problemas da humanidade ao ser humano e não à divindade. Deus está inocente nisso. Acho uma questão fundamental que nos leva à compreensão da lei do karma. É o homem, no exercício do livre-arbítrio, que vai criando eventualmente suas próprias fatalidades. As leis da natureza nos oferecem oportunidades, mas nós temos que escolher. E o nosso doutor Alexandre Rosenbaum, recentemente, fez um belo lançamento do livro iniciado de Geoffrey Hodgson, nos mandou até a citação explícita, em que o doutor Geoffrey diz que, essencialmente, as pandemias, as epidemias, enfim, são fruto de agressões do ser humano à natureza, quero dizer, frutos de uma ação de desequilíbrio natural. Isso se encontra no livro mencionado, aos maus tratos com os animais, às agressões ao meio ambiente. Então, mesmo que seja a versão mais branda que está por aí, embora haja outras versões de que a origem tenha sido por alimentar-se de morcegos que já tinham em outra versão o coronavírus, e aí ele ingressou em contato humano, talvez também se mesclando com o pangolim. Isso é a versão do mercado de Wuhan. Outra versão também não demonstrada, mas já investigada até pelos Estados Unidos, nos seus 2 mandatos diferenciados, a hipótese de ter saído de controle de algum laboratório. Em qualquer caso, não temos evidência final disso, mas tem a mão humana por trás desse processo. Então, nós podemos dizer que Deus está inocente nisso, como dizia muito bem Platão. E houve quem me perguntasse, em palestra, acho recente, se não seria o caso, então, de que Deus não tivesse a nós dado o livre-arbítrio e aí tudo estaria sob o seu governo. Mas se assim fosse, me perdoem, creio que o sentido da vida seria perdido, todos seríamos autômatos ou robôs. E o que é pior, a causa do mal estaria em Deus, ele teria criado o mal. Então, vocês vejam a profundidade do posicionamento de Platão, que, embora não fale em karma, refere-se à mitologia grega de Nêmesis, que é o seu equivalente grego, personificado numa divindade, que traz, assim, uma espécie de retorno das coisas que a pessoa fez. A ideia também cristã, como em Gálatas 6:7, que diz, segundo a tradição, não vos enganeis, porque de Deus não se zomba, tudo o que o homem semear, isso também ele colherá. Eu acho muito oportuna essa versão também, porque nos coloca novamente a ideia de que é o homem que está semeando todas essas tragédias ambientais, os maus tratos com os animais, e as reações das leis da natureza são essas para a nossa reflexão, ou vamos chamar lições do momento atual. E talvez pelo nosso egoísmo e falta de fraternidade, o resultado final é o isolamento de cada um e a necessidade, então, de separar as pessoas até quando gostariam de estar mais próximas. Como bem sabe o brasileiro, nesse momento que se aproxima do carnaval.
mas eu tenho a impressão que é necessário realmente um certo isolamento se quisermos salvar vidas, não é? Nesse ponto é uma questão fundamental. Então, essa reflexão importante é no sentido de eximir ou tirar qualquer culpa de Deus, porque isso vem do livre-arbítrio por ele a nós concedido. E, consequentemente, é do mau uso do livre-arbítrio concedido por Deus ao homem que o ser humano cria suas próprias fatalidades. Essa é a ideia fundamental do karma. Se eu posso, assim, fazer uma breve síntese. O que as pessoas não percebem, às vezes, é que leva um tempo de acumulação para que isso tome forma. Então, eu vou citar, se me permitirem, uma introdução do Sr. Buda, ou pelo menos atribuído a ele no Dhammapada, talvez o livro O Novo Testamento dos Budistas, se eu posso assim chamar, em que ele diz: todas as coisas são precedidas pela mente, guiadas pela mente e criadas pela mente. Tudo o que somos é o resultado do que temos pensado. O que pensamos hoje é o que seremos amanhã. Nossa vida é uma criação de nossa mente. Se um homem fala ou age com uma mente impura, o sofrimento acompanha tão de perto como a roda segue a pata do boi que puxa o carro. Então, aqui dá uma ideia de simultaneidade entre a causa e o respectivo efeito, entre a semeadura e a colheita. Da mesma forma, no outro sentido, complementar, o Buda teria dito: tudo o que somos hoje é o resultado do que temos pensado. Se um homem fala ou age com a mente pura, a felicidade o acompanha como sua sombra inseparável. Então, de novo, a ideia de uma simultaneidade no plano psicológico entre a causa e o efeito. Porém, enquanto no mundo do pensamento os resultados são mais imediatos, esse efeito, vamos dizer, até chegar à matéria densa ou física, parece necessitar de um tempo de amadurecimento. Por isso se fala de karma acumulado e karma maduro, ou mesmo informação e amadurecido. Né? E, nesse sentido, também o próprio Dhammapada usa esse raciocínio ao afirmar: enquanto a má ação está verde, o perverso nela se satisfaz, mas uma vez amadurecida, ela lhe traz frutos amargos. O homem pode passar por sofrimentos enquanto suas boas ações não amadurecem, mas uma vez amadurecidas, seus frutos trazem felicidade. Então, me parece um raciocínio muito construtivo a ideia de que para trazer do plano mental até o físico é necessário um fator de tempo. E a astrologia, enquanto ciência do karma, como dizia Beza em Arroio, expressam esse reloginho. Foi na conjunção de Saturno com Plutão que foi declarada a tal da pandemia da Covid-19, como, aliás, já tínhamos mencionado até no nosso Facebook em 2017, a título de previsão astrológica, mas não imaginávamos que tomaria essa proporção, com medo até de que fosse mais um conflito de natureza bélica, e, na verdade, assumiu um caráter. Quando o Saturno alcançou Plutão, abriu-se uma caixa de Pandora, que até hoje, depois com as quadraturas de Saturno com Urano, nós ainda não estamos livres, e ainda tem uma última aproximação de Saturno quadratura Urano em outubro de 2022. Então, parece que há uma zona de transição em que, aos poucos, nós vamos talvez vencendo, nos acostumando
a seguir as medidas higiênicas, compensatórias, talvez dos males causados anteriormente, mas com certeza lições para reflexão sobre os descuidos que nós temos feito com a natureza e os animais em particular. Então, feitas essas reflexões, a doutora Beza, em seu livro Sanatana Dharma, ela chega a falar até de catástrofes mais tectônicas, vulcões, terremotos, etc., como ligados à falta de interação com os elementos, os elementais os brilhantes, ou os devas, os anjos, que regulam essas funções, como se não houvesse falhado o sentido de um sacrifício recíproco de gratidão às forças da natureza, que se interrompiam esses rituais que faziam assim a interação entre os anjos e os homens, começa a se criar uma dívida que se acumula a ponto de gerar reações dessa natureza. Assim, pelo menos, os antigos interpretavam o karma quanto à expressão de forças, vamos dizer, tectônicas, naturais, cataclismos e etc. No caso específico, vamos chamar assim, da ideia de uma regeneração final, nós podemos talvez nos lembrar que o homem é um Deus em treinamento, em formação. Foi o que, suponho, Cristo ensinou ao dizer em João 10:34, sois deuses, né? Ou mesmo no mandamento, que parece ele pôr assim em voz imperativa, em Mateus 5:48, sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, nos evocando essa ideia de que nós podemos crescer com o nosso poder criador e, suponho, aprender a curar nós mesmos. Então, a regeneração, que é a segunda parte da nossa temática, acho vai no sentido do uso construtivo da semeadura do karma, porque muitas vezes o karma está associado à ideia de algo negativo ou que nos subtraia. Quando usado o poder do pensamento, que é outro livro de Annie Besant que estamos reeditando agora pela editora Teosófica, é justamente despertar para o uso criativo, produtivo, construtivo do poder criador do ser humano, que também nos foi concedido nesse livre-arbítrio feito à imagem e semelhança do Criador. Então, se nós usarmos esse poder de curar nós mesmos e de curar os males que o ser humano criou, nós podemos nos tornar deuses no pleno sentido da palavra. Essa é, na verdade, creio, o sentido da invocação do Cristo em Mateus 5:48. Se não me interpretem se eu estou errado, não é? Sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial, outras traduções disso, o Pai que está nos céus é perfeito. E também é dito que a causa do mal, eu suponho, seja a ignorância, é o que dizia Patanjali, Buda, Shankara, Krishna, e por que não, suponho o próprio Cristo ao afirmar: conhecereis a verdade vos libertará, em João 10:38, porque a ideia fundamental que está por trás disso é justamente, aliás, é 8:32, se não me equivoco, é justamente no sentido de que a falta do conhecimento da verdade, que é, claro, um tipo de ignorância, é que gera a nossa escravidão às forças materiais. Às vezes eu me pergunto quantas vezes o homem terá que morrer e talvez renascer para descobrir, e isso significa regenerar-se, não é? Para descobrir que ele não é exatamente a matéria. Então, a morte que produz posteriormente a regeneração
ela sugere uma capacidade de nos separar daquilo que é transitório, o desenvolvimento de um discernimento entre o que dura e o que não dura, essência do primeiro parágrafo de Aos Pés do Mestre, que eu, como os irmãos sabem, não resisto a ler pelo menos o primeiro parágrafo de Krishnamurti, sugerindo do 64, que é uma obra extremamente sintética, mas de profundidade e simplicidade ímpar na linguagem. A primeira dessas qualificações é o discernimento, usualmente tomado no sentido da distinção entre o real e o irreal, que conduz o homem a entrar na senda espiritual. Então, a capacidade de separar o que dura do que não dura, o que é eterno, imortal, do que é transitório, passageiro. É isto, mas é também muito mais, e deve ser praticado não somente no início da senda, mas a cada passo, todo dia, até o fim. Entras na senda porque aprendeste que somente nela se pode encontrar as coisas merecedoras de aquisição, porque o resto vira cinza, vira pó. Os homens que não sabem trabalham para adquirir a riqueza e o poder, são às vezes movidos pela ganância. Porém, estes bens são, quando muito, para uma vida somente, portanto, irreais. Eu arriscaria dizer que essas agressões ao meio ambiente têm surgido da ganância humana. O texto prossegue dizendo: há coisas maiores do que essas, coisas reais e duradouras. Quando as tiveres visto uma vez, não mais desejarás as outras. Então, esse potencial de regeneração humana depende do despertar espiritual e dessa visão interior, que alguns chamam de samadhi, êxtase, satori, e que o cristianismo chama de arrebatamento ao céu, como é o caso de São Paulo, São João e outros que assim mencionaram. No misticismo cristão, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila. Não nos cabe aqui exaurir toda a linhagem de santos, yogis e sábios que falam da potencialidade humana de se despertar para essa natureza divina que, aliás, sendo onipresente, tem de estar no homem. Então, por isso, a ênfase do yoga e da visão teosófica de um conhecimento espiritual tomar a direção da meditação como um caminho de autoconhecimento, como já foi mencionado ser no Sutra 2.23, eu reforçaria o propósito da vida. Então, essa circunstância de isolamento nos leva a uma vida mais meditativa. Se observarmos que as nossas relações ficam circunscritas, nós ficamos mais isolados, mas, por outro lado, temos mais tempo para observar o movimento da nossa própria mente, e, como dizia Krishnamurti, nem que seja a percepção da distração já é um ato de atenção. Então, tem pessoas que dizem, mas como que eu vou aprender a meditar? Não sei fazer isso. Bom, vamos tentar, para começar, concentrar a mente em algo positivo, ou pelo menos observar o fluxo dos nossos pensamentos. E aquele que tentou colocar a mente em algum lugar sabe que ela muitas vezes reage, rejeita e vai para outro. Então, a simples observação de que há duas vontades, entre o que pensa e o que é pensado, ou talvez a consciência e o pensamento, revela essa necessidade de um autoconhecimento, porque se começa a perceber que a mente tem vontade própria e que os nossos erros não são nossos, mas da mente desgovernada que está sob nossa responsabilidade. Ou seja, que é da ignorância do ser humano em conhecer a si mesmo que surgem os males. E, por conseguinte, aumenta o nosso poder de perdoar ou a nossa capacidade de compreender a origem dos erros humanos quando nós compreendemos a nós mesmos e a nossa própria capacidade de
governar a mente se às vezes limitada pela nossa própria ignorância sobre nós mesmos e as operações mentais. Então é isso que o Yoga Sutra busca nos ensinar, e de certa forma a regeneração espiritual depende desse caminho de autoconhecimento que deve nos levar à libertação. Vou citar de novo, João 8,32, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa ideia de que nós podemos nos libertar do jugo da matéria quando tivermos conhecimento da natureza espiritual é talvez o grande chamado da teosofia na direção prática do yoga ou da meditação. Eu insistiria, talvez, mais nesse ponto, quando falar, e esse talvez seja o momento, do karma coletivo. Então, além do que nós criamos individualmente como pessoas, nós como grupos, como organizações, como países e até a humanidade como um todo, vai criando um karma coletivo planetário. Isso nem sempre é compreendido pelas pessoas. Me permitam ler da doutora Annie Besant, quando ela diz que mesmo que uma pessoa não tenha influência direta no ato de outra, pelo seu pensamento, ela pode estar influenciando, sem saber, o vizinho que mora ao lado e, quem sabe, levar ele a uma ação bondosa ou a um crime, quando faltava só uma gota para transbordar o balde. Então, essa forma, pensamento atravessa paredes e leva as pessoas, seja quando elas estão movidas por um ato de compaixão e amor, seja quando estão numa visão assim indignada, reivindicatória ou questionadora, que às vezes passa o limite do razoável e começa a se tornar agressiva. Então nós temos que verificar até que ponto nós estamos construindo um mundo melhor ou criando inimizades, disputas, polarizações, que é justamente o que tende a ocorrer num período de Saturno quadratura Urano. Ela diz, forjam-se assim laços que em vidas ulteriores vão atrair a mesma agremiação ou grupo, certas pessoas para o bem ou para o mal, laços estes que formam os nossos parentescos, os nossos amigos e inimigos, colocando em nosso caminho os que estão destinados a ajudar-nos ou a nos dificultar, nossos benfeitores ou aqueles que nos procuram prejudicar. Então, ela vai aos poucos mostrando como a interação humana e a célula talvez mais básica da sociedade seja a família, por sua vez, já é criada por relações de afinidade ou conflito em vidas anteriores. Então, quando a semeadura não se torna possível de gerar seu fruto na mesma vida, ou deixa resíduos acumulados, como é também usada a expressão do Agami ao Sanchita Karma, vai criar. É importante que se compreenda os três karmas. Temos o karma acumulado, que basicamente é do passado e não teve tempo de amadurecer totalmente. Temos o karma maduro, ou prarabdha karma, que isso conforme até Shankara, e aparece também nas versões do Yoga Sutra, a ideia de que nem todo o karma pode se escoar de uma vez só para a frutificação. Então, naturalmente, há um espaço entre a acumulação e a frutificação que nos permite ainda desviar o curso do karma. Portanto, com certa sabedoria, podemos usar esse livre-arbítrio no sentido construtivo, com novos karmas, ou karma em formação, ou kriyamana karma, que estamos usando agora, suponho conscientemente, para neutralizar erros do passado. Eu suponho que isso tenha algo a ver com a ideia cristã do arrependimento e da penitência para tentar remediar ou reduzir o efeito kármico enquanto ele não se consolidou de forma a amadurecer como prarabdha karma. Nesse ponto eu acho insuperável, ou pelo menos não lembro ter lido algo mais belo
do que Dr. Abezan comparando com a arte da navegação. Me permitam ler como ela fala da composição de forças que levam o veleiro ao seu destino. Então, claro que nós não podemos mudar a direção das correntezas das águas, ou mesmo dos ventos que acionam as velas desse veleiro, mas nós podemos mudar a posição do timão e o ângulo das velas, e tudo isso introduz novas forças cuja resultante leva o barco, por fim, a outro lugar. Ela dizia, cada esforço tem seu pleno resultado, e quão mais sábios vocês forem, melhor vocês podem pensar, desejar e agir. Se vocês olharem o karma dessa maneira, ele nunca os paralisará, mas sempre os inspirará. Mas, dirão vocês, há certas coisas, apesar de tudo, nas quais o meu destino é mais forte do que eu. O destino como karma maduro ou prarabdha karma. Aí ela acrescenta, vocês podem algumas vezes enganar o destino quando não podem enfrentá-lo face a face. Não sei se ela tinha alguma inclinação ao espírito brasileiro do drible, mas é alguma coisa muito criativa que ela está apresentando aqui, apesar de seu raciocínio inglês. Quando o navegante com ventos contrários não pode mudar o vento, mas pode mudar a direção das velas. E a direção do veleiro depende da relação das velas com o vento. E por meio de um bordejo cuidadoso, pode-se quase que navegar contra um vento adverso. E com um pequeno trabalho a mais, chegar ao porto desejado. Então, bordejo, lançar o corpo pela borda para inclinar. No iatismo se vê essa manobra, quem gosta, aí nas Olimpíadas fizemos isso ali na Rodrigo de Freitas, né? E o vento era igual, eu suponho as correntezas também das águas para todos os que participavam da prova, mas um foi mais hábil, um ganhou a medalha de ouro, certo? Então ela diz, isso é uma parábola, sim, vou complementar, a direção do navio depende das relações das velas com o vento, e por meio de um bordejo cuidadoso pode-se quase que navegar contra um vento adverso e com um pequeno trabalho a mais chegar ao porto desejado. Isso é uma parábola a respeito do karma. Se você não pode mudar sua sorte, mude a si mesmo e encontre-a num ângulo diferente. Você irá deslizando com sucesso onde o fracasso parecia inevitável. E aí ela cita a Bhagavad Gita 2.50. Yoga é habilidade na ação. Veja que a palavra Sofia, de onde vem teosofia, tem a dupla conotação, traduzindo do grego ao português, nos dicionários, tanto de sabedoria como de habilidade. Nenhuma das duas se pode ensinar. Nós temos que praticar para desenvolvê-las, não é? Então, yoga é habilidade na ação. E esta é uma maneira pela qual o homem sábio governa seus astros, ao invés de ser governado por eles. Nas coisas que são realmente inevitáveis, nas quais você não pode mudar sua atitude, permaneça firme, elas são muito poucas. Quando houver um destino tão poderoso que você possa apenas curvar-se ante ele, mesmo então aprenda com ele, e daquele destino você colherá uma flor de sabedoria que talvez uma sina mais feliz não o permitiria colher. E assim, em todas as ocasiões, nós descobrimos que podemos enfrentar e conquistar, e mesmo da derrota, podemos colher a flor da vitória. Também, Carl Gustav Jung, nós citamos em nosso livro Astrologia, Karma e Livre-Arbítrio, a Ciência da Astrologia, Escolas de Mistério, a regra psicológica diz
que quando uma situação profunda não se torna consciente, acontece exteriormente como sorte ou destino. O mesmo é dizer que quando o indivíduo não tem consciência de suas contradições profundas, o mundo deve necessariamente encarnar o conflito e dividir-se em metades opostas. Então, o espírito e a matéria combatem, como é o caso também da eterna luta entre o bem e o mal, e assim simbolizada na Batalha de Kurukshetra, que é o centro da Bhagavad Gita, ou talvez o Novo Testamento dos hindus. O primeiro versículo diz Dharma Kshetra e Kurukshetra, quer dizer, antes de ser a batalha histórica no campo de Kuru, às margens do rio Gange, perto de Kashi, hoje chamada Varanasi, houve a batalha de Dharma, ou do dever, que é uma batalha eterna no campo espiritual entre o bem e o mal, entre a sabedoria e a ignorância, porque se compreendemos o que Platão, Buda, Shankara, Patanjali disseram, e talvez também o Cristo, conforme interpretei, que a ignorância é a causa do mal, a regeneração espiritual da humanidade depende de se encontrar sabedoria, e isso começa pela busca do autoconhecimento. Uma síntese máxima da teosofia foi proposta pelo reverendíssimo bispo Leadbeater quando afirmou em uma linha: Deus é bom, o homem é imortal e ele colhe o que semeia. Então, sobre a ideia de que o homem colhe o que semeia, falamos. É a ideia do karma. Que a natureza... Ricardo, seu microfone está desativado. Melhorou? Perfeito. Dá para me ouvir? Muito obrigado. Então, quando foi dito, não é, que o homem é imortal, na verdade, é claro, se refere à natureza imortal da alma ou do espírito eterno, porque a parte carnal do homem, nós bem sabemos, é até biblicamente dito voltar ao pó. Então, na verdade, essa ideia de que o espírito foi criado antes do corpo de barro e depois insuflado em suas narinas é muito importante mesmo no Gênesis, e às vezes esquecido. Se fala muito da parte de barro, mas se esquece que o espírito já estava criado antes. Então, acho fundamental que se perceba essa onipresença de Deus, e ele é bom no sentido de preservar a unidade e as leis da natureza, dentre as quais o karma, que nos educa. O karma não existe para nos destruir, mas para nos instruir, e a vida é uma escola, por isso cabe lições ou reflexões. Nesse ponto, acho oportuno a escolha também do subtítulo da nossa escola de verão, para a qual essa palestra humildemente tenta fazer um convite aos interessados que queiram, assim, aprofundar os temas, entre vários. Também haverá uma palestra minha, mas agora vocês já sabem mais do que eu mesmo sabia a respeito do que a palestra seria, mas talvez eu ainda tente encontrar mais algum ângulo até aquela data para trazer uma surpresa para você. O ponto, creio, fundamental, então, da ideia da regeneração é que nós temos um poder criador que pode ser usado para curar a nós mesmos, que afinal o que nos acontece, como dizia Jung, é justamente fruto do que nós somos. Se nós quisermos mudar nosso destino, nós temos antes que transformar a nós mesmos. E nós temos poder para isso, se compreendermos que a causa do mal é a nossa ignorância. Ao despertar, nos libertamos dos mecanismos automáticos e dos hábitos nocivos, podendo edificar, ou esse é o sentido do estudo que estamos também fazendo no livro Autocultura, do Dr. Taimni, que eu sempre recomendo a leitura, e que justifica essa ideia de que nós podemos esculpir a nós mesmos ou auxiliar o processo evolutivo, ao invés de deixá-lo ao deriva ou à cobrança kármica.
essa ideia de cumprir um Dharma. O Dharma é complementar ao Karma, porque o Dharma é o chamado de uma vocação espiritual do futuro, do que nós poderemos ser na nossa relação com a onipresença divina ou centelha da divindade que vive em nosso coração, e ao invés de ser simplesmente empurrados pelos mecanismos de reação do karma, que são até certo ponto mecânicos. Nisso me inspira a expressão também de Platão, que dizia que os deuses carregavam com as mãos aqueles que faziam as suas vontades, mas que empurravam aos pontapés aqueles que resistiam aos seus mandatos. Então, a natureza tem leis. Já havia reconhecido muito claramente até a citação de Einstein, né? Porque a ciência busca as leis da natureza, subentendendo, então, que ela é inteligente e não uma coisa ao acaso. Esse era o raciocínio da citação de Einstein, que dizia: eu creio em Deus que se revela na harmonia ordenada do universo. É que Deus se expressa como a inteligência que está em toda a natureza. E se nós cooperarmos com essa inteligência, se a humanidade souber usar seu poder criador ou criativo em favor de auxiliar o processo evolutivo, que não está à deriva, mas ao acaso, e é nisso que Deus é bom, porque ele mantém as condições de relação de causa e efeito inalteradas, de modo que, conhecendo a lei da sabedoria, o homem pode se libertar do sofrimento. Esse é o grande chamado da prática também do yoga, que diz que o homem pode encontrar a libertação a partir de uma iluminação interior, e o autoconhecimento é obtido assim, passo a passo, pelo processo da meditação, principalmente, mas também, dizia Krishnamurti, pela nossa relação ou compreensão da relação com coisas, pessoas e ideias, dado que ele define vida como relação com coisas, pessoas e ideias. A relação com coisas pode ser, às vezes, mais generosa ou mais possessiva, quando não até gananciosa e avarenta. Então, já dizia Gandhi, muito influenciado pelo pensamento teosófico, como consta em sua autobiografia, ele que conheceu Beza e Blavatsky, em Londres ainda, e leu, por isso, a chave para a teosofia, eu arriscaria dizer, como ele disse, que há recursos para satisfazer todas as necessidades humanas no planeta, mas não há recursos para satisfazer todas as ganâncias humanas. Então, se nós soubermos viver de acordo com as leis da natureza de forma mais simples, menos ambiciosa, haverá paz para todos. Nisso eu tenho insistido, da profecia da Era de Aquários, que em 2029, se meu cálculo estiver correto, teremos chance de ver florescer uma paz mundial, transformando armas em arados, transformando caminhos para a paz. Se essa mensagem de que nós temos que compreender mais a natureza humana e cooperar com as leis da natureza for absorvida pelos grandes dirigentes dos países. Mas, no fim, isso depende de uma transformação da maneira de pensar do ser humano, que acaba elegendo esses representantes, eu suponho, ou de alguma forma cooperando com essas estruturas, que, representados às vezes por poucos países que estão na liderança, se chegassem a um acordo, cessariam as guerras, a competição, e se poderia ter verba suficiente. Eu sempre cito que se gasta $1 milhão por minuto em armas no mundo, enquanto morrem 40 mil crianças por dia de problemas derivados da subnutrição no mundo em desenvolvimento, segundo a Unesco. Isso dá $36 mil que são gastos em arma para cada criança que morre de fome. Não sei se com a Covid esses números talvez tenham até piorado, é de se esperar que sim, mas de alguma maneira está nas mãos do ser humano compreender que a fraternidade espiritual é o caminho da libertação, e por isso o primeiro objetivo da sociedade teosófica
é justamente formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor, essas formas de preconceito que dividem a humanidade, criadas pela mente. Por isso, se nós não formos capazes de dominar a mente, dificilmente poderemos encontrar um caminho de regeneração ou de libertação, mas é isso que, de certa forma, o pensamento teosófico insiste, de que isso é possível. Porque o ser humano, no fundo, está em busca da felicidade, mas frequentemente busca no lugar errado, por não ter o discernimento de compreender o que dura, do que não dura, da importância do amor e da harmonia, não é? Então, nesse sentido, a Bhagavad Gita ensina a renunciar aos frutos da ação. Tua missão consiste somente na ação, nunca nos seus frutos. Portanto, não deixes que o fruto da ação seja o teu motivo, nem te apegues à inação ou à preguiça. Portanto, adere-te ao yoga. Yoga é habilidade na ação. Havíamos já citado parte dessa passagem. Agora, dentro do seu contexto, se diz que o karma só produz efeito de ligação, e essa é principalmente uma diferença entre o karma individual e o karma coletivo. Ele só incide no indivíduo na medida da sua sintonia de intenções, ou, vamos dizer, cumplicidade de desejo. Né? Se não houver desejo na ação, a ação não gera karma. É o desejo que move, ou é o elemento ligante. E por isso tão importante aprender a técnica de Nishkama Karma, ou de ação sem desejo pessoal, para que não haja esse retorno sobre a personalidade. E é nesse sentido, também enfatizado em Luz no Caminho, cresce como a flor inconscientemente, mas ardendo em ânsias de entreabrir sua alma à brisa. Então, esse sentido de que a evolução é até certo ponto inconsciente no seu anseio espiritual por abrir-se à vida, ao próximo, à contribuição de seu lugar ao sol, para usar uma linguagem própria de um jardim. Né? E Leadbeater escreve que Deus é amor e todo o poderoso universo está se movimentando firmemente na direção de um determinado objetivo final de unidade consciente com Ele, que é o Pai amantíssimo de todos os seus filhos e já está fazendo por eles muito mais do que eles poderiam pedir, ou muito mais do que eles podem conceber. Ele mantém o cenário com o seu pensamento. Se ele não pensasse nos átomos, esses se esfarelariam ou desapareceriam. Tudo o que lhe podemos oferecer em retribuição é o nosso amor e o nosso serviço. E o nosso amor é a própria manifestação de Deus dentro de nós, de tal modo que a única ação de nossa parte que pode ser concebida como prazerosa para Ele é aquela que permite cada vez mais ao Deus interno manifestar a si mesmo através de nós. E esta me parece ser a maior de todas as verdades, a verdade da qual tudo mais depende. Então, a capacidade do ser humano se libertar do sofrimento depende dele usar esse poder criador do pensamento em cooperação com a vontade divina da evolução. E é isso que talvez seja, como sugere Leadbeater, o coração da teosofia, ou a verdade da qual tudo mais depende. Compreender, então, que a bondade de Deus é em favor de leis justas que nos permitam o crescimento, mas que ele não pode quebrar suas leis, ou algumas pessoas pensam assim, se ele realmente me ama, por que eu não ganho na loteria? Mas não é assim, nós temos que fazer por merecer, não é? Porque as leis da natureza querem o nosso desenvolvimento, e não que sejamos como passarinhos de boca aberta esperando receber alimento. Esse sentido de um crescimento do nosso próprio
poder criador que nos foi concedido, e juntamente com esse livre-arbítrio, e assim dirigi-lo, é fundamental para que possamos, de fato, dizer que somos deuses em treinamento. Só que nós colhemos o fruto das nossas escolhas. Me permitam repetir essa síntese de Platão: a responsabilidade é de quem escolhe. Deus está inocente nisso. Werner Jäger diz nos seus comentários a Platão que essa talvez seja a frase mais importante de toda a sua obra. Então, eu faço aqui os meus votos de que essas três nobres verdades sintetizadas por Leadbeater numa frase, mas que na verdade vem do Idílio Lótus Branco numa forma mais ampla, possa melhor ser compreendida quando acionarmos esse símbolo da regeneração humana, ou do seu potencial infinito de regeneração, quando é dito que a alma do homem é imortal e o seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. Queria agradecer a presença de todos e a paciência em ouvir mais uma vez essas ideias eternas, mas se houver, não sei, espaço para